galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um Jota Explica. Aula de História, Enem, aula 2. Hoje vamos estudar Roma Antiga, beleza? Claro que tá beleza, tá fácil. Essa aula também vai ser dividida em parte 1 e parte 2, porque tem muito conteúdo, muito nome, muito fato histórico pra gente entender, compreender, contextualizar e associar na hora do vestibular, beleza? Vamos lá, Roma Antiga. Tem uma transição histórica que vai de sociedade agrícola até um grande império. E aí a gente vai dividir em 3 fases: monarquia, república e império. No vídeo de hoje, primeiramente, monarquia. Vamos entender. A monarquia da Roma Antiga é o momento das grandes lendas, a clássica que sempre aparece no vestibular aí pra gente, dos gêmeos, né? Do Rômulo e do Remo, que eram descendentes ali de Enéas, foram abandonados à margem do rio Tibre. Aí veio uma loba, amamentou as crianças, eles cresceram fortes e saudáveis e tomaram Roma e começaram uma monarquia. Essa é a lenda. E a história? O que a história conta pra gente? A história conta pra gente que existiam diversos povos indo-europeus. Vamos destacar aí sabinos, latinos e etruscos, ok? Os etruscos dominaram os outros povos, porque era uma sociedade militarizada, já treinada para o combate, então acabou dominando os outros povos. Os latinos a gente sabe que é a origem da língua, né? Importantíssimo, uma coisa cultural ficou dessa galera. Mas o domínio mesmo foi exercido pelos etruscos com os seus reis, por isso monarquia, obviamente. O que a gente tem que saber da monarquia? Além dessas coisas, né? Que eu acabei de falar. Além dessas coisas, a monarquia, ela ocorre de 753 a.C. até 509 a.C. É um longo período da história da Roma Antiga, correto? Correto. Como funcionava a sociedade monárquica da Roma Antiga? Ela era dividida, João vai colocar uma piramidezinha aqui e eu vou falando, vamos lá. Primeiro, os patrícios, em segundo, clientes, em terceiro, plebeus e por último, os escravos, sociedade escravista, obviamente. Quem eram os patrícios? Os grandes proprietários de terras. Eles eram subordinados, obviamente, ao rei etrusco, mas eram os latifundiários, a galera importante, a galera que detinha ali a terra. Se você detém terra, você detém poderes, ok? Os clientes, subordinados aos patrícios, ou seja, empregados, né? Trabalhavam para os patrícios. E os plebeus? Gente, os plebeus eram os povos descendentes daqueles povos dominados. E, obviamente, se a gente pensa assim, se a história apresenta assim, os patrícios são possíveis descendentes dos etruscos. Por isso, continuam como classe dominante, ok? Por último, os escravos nessa sociedade monárquica romana, que eram escravos de guerras ou dívidas. Como que acaba a monarquia? Com um golpe. Golpe de quem? Dos patrícios. Eu não falei que eles estavam abaixo do rei etrusco, né? Do rei da galera etrusca? Óbvio que eles não queriam ficar abaixo de ninguém. A pessoa tem terra, ela detém poder, ela vai querer mais e mais e mais e mais poder. Óbvio, óbvio que sim. E eles dão um golpe, os patrícios faziam parte do Senado, o antigo Senado, e a partir de 509 a.C. a gente tem o surgimento da República, a formação da República, que vai ser a história do Senado. Por quê? Porque os patrícios dominam o Senado e são os patrícios que dão golpe na monarquia. Então a República é totalmente dominada ali, dominada que eu digo as ordens, quem ditam as regras é o Senado, quem está no Senado são os patrícios. Então vamos lá, começamos o segundo período histórico aqui. República, Roma Antiga, vai de 509 a.C. até 27 a.C. Qual que era a importância do Senado? Acabei de falar, mandava em tudo. Então mandava nas políticas, tanto internas quanto externas. E era comandada pelos patrícios, donos de terra, latifundiários, proprietários aí importantíssimos. Aqui é um momento de transição e expansão. Qual vai ser o destaque histórico desse período e que pode cair lá no seu querido vestibular, no seu querido Enem? Luta de classes. Que classe? Vamos retomar a sociedade lá da monarquia. A gente tinha os patrícios e os plebeus, correto? Corretíssimo. Essa galera que vai brigar agora. Agora vai virar um salve-se quem puder, porque os plebeus, com essa expansão dos patrícios e eles tendo cada vez mais terras, eles vão ficando cada vez mais afastados dessa sociedade. Menos direito, menos acesso às políticas e por aí vai. Então eles começam a se revoltar
Começa uma revolta contra os patrícios, uma briga, né, por poderes, por emancipação dos direitos, até que, adiantando a nossa história, vem a tal da reforma agrária. E assim, os plebeus conquistaram leis importantes, que eu vou falar aqui e você vai pesquisar, porque também, né? Vamos lá, quais leis foram importantes? As das 12 tábuas, a das licínias, a da calunéia e o fim da escravidão por dívida. Tudo isso foram conquistados pelos plebeus aí no período da República, né? E tudo isso impulsiona essa expansão que vai levar ao Império. Então, tipo, não é? O Império começa 27 a.C. Pá, não, é uma transição, né? É um processo que vai se desenhando aí na história da Roma Antiga. Voltando à nossa reforma agrária, proposta aí pelos plebeus, né? Eu estou com a minha cola, obviamente, porque eu não sou uma máquina. Queria, mas não sou. Continuando, a sociedade ela tá desigual, cara. Os patrícios estão cada vez com mais poderes, mais terras, dominando mais coisas. Os plebeus estão mais pobres do que já eram, mais sem acesso às coisas do que já não tinham também, né? Então, assim, tá tudo muito ruim. Aí os irmãos Graco vão lá e propõem uma reforma agrária. Por quê? Na cabeça deles seria, tipo, perfeito, né? Bom, se a gente está expandindo, se a gente está dominando novas terras e os plebeus estão sem terras, pô, vamos pegar essas terras aí da expansão e dar para eles. Assim a gente diminui a desigualdade na nossa sociedade, né? Coitados. Tá, os patrícios mandam, os patrícios têm terras. Eles vão aceitar isso de boa? Vai falar, é isso aí, Graco, família Graco arrasou. Claro que não, né, meu? Se você tem muito, você tá sempre conquistando mais e você é a classe dominante, você não vai querer se equiparar com a outra sociedade dentro do seu contexto aí, né? E vamos lá, os patrícios dominavam o Senado, então obviamente se tornaram oposição a tudo isso, né? Que a plebe estava propondo. Palhaçada essa, tá querendo direito? Não vai ter direito não. E aí acontece uma coisa trágica, lembram que são dois irmãos que propõem a reforma agrária, os Gracos? Um é assassinado, o outro acaba cometendo suicídio. E assim, aí a república vai entrando em declínio. Para piorar, o exército começa a se desvincular do governo e é um momento de ditaduras na República da Roma Antiga. Esse momento de ditaduras começa com Mário, General Mário. O que esse Mário fez? A república não remunerava o exército. Esse general começa a remunerar os seus, começa a pagar para os seus soldados. E aí, você vai defender quem? Você vai defender a república ou vai defender o cara que tá te pagando, sendo que antes nunca te pagaram? Obviamente, você vai defender o cara. E o cara era um general. E esse general ficou conhecido como o primeiro ditador. Depois dele veio o Silas, depois do Silas veio o César. Esse mesmo que você tá pensando, tá? César que conquistou 300 coisas nessa história e nunca foi de fato o imperador, porque não foi porque mataram ele. Ah, que dó. Não tô rindo dele ter morrido, mas enfim. Mataram o César. Nessa morte do César vem de fato o estopim pra gente entrar no próximo vídeo, que é o Império. Antes de chegar no próximo vídeo, vamos finalizar aqui. César morre. Ó, república em crise, plebeu e patrício, um brigando com o outro, a república começa a perder o destaque, os militares começam a ganhar destaque, exército com destaque, ditadura à vista, e começa a ditadura de fato. Quem é o primeiro ditador? Mário. Qual que é o destaque de Mário que vocês têm que ter consciência? Numa prova de vestibular, né, numa prova aí do Enem, Mário passa a remunerar os soldados, coisa que o Estado não fazia. Depois de Mário a gente tem Silas, depois de Silas a gente tem César, que é assassinado. E depois que ele é assassinado, a gente tem o poder dele sendo repassado para o Lépido, o Marco Antônio e o Otaviano. O Lépido nem durou, 36 a.C. ele já passou a bola, cantou para subir. O Marco Antônio era responsável pelo governo da parte oriental e tinha uma aliança com a Cleópatra, ela mesma, olha que legal, massa, né? Mas também não durou muito não. A gente chega no Otaviano, 31 a.C. e ele é de fato o primeiro imperator, né? Imperador. O que o Otaviano faz?
Próximo vídeo eu falo, tá bom? Esse foi isso, a gente viu aí a base da sociedade da monarquia na Roma Antiga, a república, principais conflitos, transição histórica, próximo vídeo, império. Se cuida, material no grupo de estudos, quer entrar no grupo de estudos? Jota explica no Instagram, eu mando o link do grupo de estudos, onde a gente envia a apostila para todos os vídeos que estão sendo postados no canal. Beijo, tchau, tchau, até a próxima!